um outro questionamento, a gente já resolve logo no começo ali da revisão, tá bom? E a nossa prova, então, está marcada oficialmente, tá? Para o dia 8 de dezembro, tá bem? A coordenação me passou o calendário, já tá certinho que vai ser lá no dia 8 de dezembro, tá bom? Então, o dia 1º vai ser a breve revisão, no dia 8 vai ser a nossa avaliação, nos mesmos moldes que foi no A1, né? Sem nenhum questionamento, não. Professor, conteúdo da prova do A2, tudo que nós estudamos, aprendemos a fazer no A2, tá? Rotina do fiscal, rotina do contábil, rotina do DP, IRPJ, IRPF, a matéria de hoje, que é contribuição social sobre o lucro líquido, tudo isso vai estar, né, vai ser conteúdo de prova, tá bem? Então, mas aí logo lá na nossa revisão do dia 1º, eu vou estar passando, então, para vocês ali, para, né, fazendo as perguntas, né, meio que parecidas ali com a nossa prova, para ficar mais direcionado para vocês ali também, tá? Outra informação importante. A nossa prova de contabilidade internacional é nessa próxima sexta-feira, tá, pessoal? Agora, ó, dia 27, tá bom? Boa noite, Bruna! Já estava até perguntando o Cláudio aqui. Falei, Cláudio, cadê a Bruna, hein? Boa noite, tô atrasada hoje. Não tem problema, não. Tô brincando. É brincadeira, hein, Bruna? Não fica brava, não, hein? Sim. Eu participei de uma palestra uma vez que o palestrante falou assim que toda Bruna é brava. Será que é verdade, Bruna? É isso mesmo? Eu não, que eu sou super calma, professor. Muito calma, assim. Oh, meu Deus. O Cláudio falou que você é muito brava. Então, não sei agora quem tá ali mentindo ali. Com certeza ela que está mentindo. Não vou. Oh, meu Deus. Então, pessoal, a nossa prova de contabilidade internacional, né, vai ser na nossa próxima sexta-feira, agora, essa semana, tá? A coordenação me enviou o calendário ontem, né? Então, assim, como a gente já tinha encerrado, né, o nosso conteúdo, então não tem muito por que a gente fugir ali da data, né? Quanto antes, melhor para a gente, né, logo fechar essas matérias EAD ali de vocês também, tá? Então, conteúdo da prova de contabilidade internacional, tudo que a gente teve lá no A2, tá bom? Vocês têm um pouquinho de ênfase, atenção ali com o conteúdo da USGAP, né? Porque eu sei que teve, eu trouxe um pouquinho no A1, mas vai cair umas 2 ou 3 questõezinhas ali de USGAP também na prova do A2, porque a gente precisa disso para fazer o link, né, com o ajuste do valor presente, que foi o nosso último conteúdo, tá joia? Então, sem mais delongas, eu vou disponibilizar minha tela ali para vocês. Para a gente começar, então, falando desse nosso último conteúdo. Sei que a Marciana deve estar dando pulos de alegria, né, Marciana? Está chegando no final. Mais um ano, mais um período de vocês que se encerra, né? Tão pertinho. Depende, ué. Por quê, Marcinha? Por que depende, Marciana? Por quê? Não, tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Todas as disciplinas de vocês, eu creio que tá tudo certinho, tudo bacana. Cláudio me garantiu que estava tudo 100%. Eu fiz o quê que eu não ouvi? Só ouvi meu nome? O Cláudio me garantiu que todas as disciplinas de vocês está tudo 100%, não é, Cláudio? Os meus colegas devem estar. As minhas tá de mal a pior. É de mal a pior a minha situação. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Não, gente. Olha, não pode não. Vocês estão com mais facilidades agora. Estudo remoto, né? Aulas sincrônicas, facilita um pouquinho para vocês ali. Olha lá, hein, Cláudio. Quero Mas, ser professor, aprovadinho. é a mesma coisa que faz no EAD, eu faço na sala de aula. Nada. Meu Deus do céu. Quem é que estava falando ali? Era a Marciana ou era a Bruna? Alguém ia falar junto com o Cláudio ali que eu não deu para perceber. Mas vamos lá, então. Pessoal, então, o nosso conteúdo hoje é a CSLL. Nós estudamos, então, lá na aula passada, o IRPJ, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, né? E agora a gente vai tratar da CSLL. Esse conteúdo é um conteúdo breve, né? Ele é simplificado, não tem muita delonga ali, porque é imposto, né?
tudo isso que vocês estão vendo ali de forma rateada, ela vai morrer lá na DRE antes do lucro líquido. Por isso que é contribuição social do lucro líquido, tá? E aí, mas o que basicamente, o que brevemente seria isso, né? A contribuição social sobre o lucro líquido é um tributo federal que incide sobre as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. Então, ou seja, em outras palavras, né, falando ali com o arroz e feijão brasileiro, a CSLL é aquela contribuição que vai ser cobrada sobre a parcela do lucro líquido da empresa, né? Porém, empresas brasileiras. Entretanto, né, esse tributo foi criado, né, para dar um suporte, um amparato melhor lá para a nossa Seguridade Social, né? Todo mundo sabe que existe na Constituição Federal o artigo que fala da Seguridade Social, né, que educação, saúde, todo mundo tem acesso a lazer, a arte, a cultura, a educação, blá, blá, saúde, saneamento, é lindo, né, tudo muito lindo lá, né, porém, essa parte do tributo federal, ela é direcionada para lá. Ah, professor, mas já tem tanta coisa que se cobra, né, do pobre coitado da pessoa jurídica. Pessoal, a nossa carga tributária, ela corresponde ali a quase 35% ali, né, de todo o rendimento que uma entidade jurídica produz. Às vezes, se vocês pararem para analisar, chega a ser até desumano, né? Vocês vão ver que, além do IRPJ, que é 15%, e ainda se você passar do lado adicional, você paga mais 10%, então, ou seja, já dá 25%. Agora, vocês vão ter mais um percentual que vai ser cobrado sobre o seu lucro líquido. Pensa, depois que você pagou lá em cima na DRE, você tirou lá o ICMS, o ISS, o IPI, né? Tirou lá o PIS e o COFINS, ó, 5, olha só, 5, né, impostos. Você ainda depois tirou o CMV, tirou isso, tirou aquilo, despesa operacional, despesa não operacional. Chega lá, tira o IRPJ, você ainda vai tirar sobre o seu lucro líquido a CSLL. E isso é uma informação muito importante para nós contadores, porque vocês vão se deparar com situações no dia a dia de vocês, do qual vocês terão que responder essa pergunta, né, assim, de forma imediata para os clientes de vocês, para os, né, chefes de vocês, para os líderes de vocês. Como assim? Quando um empresário, né, quando um cliente, assim, chegar para vocês para fazer um questionamento sobre a tributação, você não apenas vai ter que olhar para o PIS, para o COFINS, para o ICMS e para o RPJ. Você tem que olhar para a gama, né? Nós, contadores, usamos a seguinte expressão, para carteira de impostos, né? Porque realmente tem que ter uma carteira para empilhar as guias que você tem que pagar ali. É óbvio, todas as empresas pagam isso? Não, né? Não são todas as empresas. Cada atividade, cada regime tributário obedece uma especificação particular, tá? Então, assim, eu sempre estou dando ênfase para o lucro real e lucro presumido, porque são funções, são regimes da contabilidade, do nosso sistema brasileiro de contabilidade, que vocês vão ter menos e menos informações. O Simples Nacional, ele é muito, o nome já diz, ele é simplificado. O cálculo para o Simples Nacional, ele é complexo. Se nós tivéssemos tempo, eu iria passar para vocês o cálculo do imposto do Simples Nacional. Porém, a gente não tem tempo para isso e ele demandaria umas 2 aulas, porque por ele ser bem complexo, vocês iriam ter um pouco de dificuldade para fazer. Então, eu estou trazendo para vocês o que ali? O que realmente vocês não vão encontrar lá no dia a dia, não tem isso aqui pronto, vocês não encontram isso pronto, vocês têm que fazer manual. E o do Simples Nacional, não. Tanto o ProSoft, o Alterdata, o Domínio, que são os sistemas mais utilizados de contabilidade, já calculam a guia do imposto já automática, não precisa de você fazer manual. Agora, a contribuição social, o IRPJ, são impostos que você precisa calcular manual. Ah, mas lá no meu programa tem uma aba, sim, tem uma aba, pode até ter uma calculadora, mas você tem que checar manual. Né? Igual até pela questão lá do IRPJ, que você tem o adicional, e quando você tiver um mês que tem menos faturamento e o outro mês foi mais, como é que você faz isso? Né? Então tem que ser separado. Né? Existem softwares contábeis que fazem esse link, mas ainda assim, nada muito seguro. Né? Pelo menos no Alterdata,
essa função de calcular automático o IRPJ, o CSLL, ainda não é muito confiável. Pelo menos na época que eu trabalhava com essa função, não era muito confiável. Mas atenção, quem deve pagar a contribuição social sobre o lucro líquido? Óbvio, né, pessoal? Essa pergunta é uma pergunta mais do que óbvia, é a pessoa jurídica, a entidade, né? As empresas, elas que devem pagar, né, o CSLL. E para que ele é atribuído? Para o quê? Para engessar, para compor ali a estrutura lá do nosso artigo que trata da Seguridade Social. Então, basicamente, esse imposto é cobrado do lucro líquido, né, para ser encaminhado para esta área da legislação, da aplicação federal. E aí, olha só, todas as empresas devem pagar a CSLL, de acordo com o modelo de tributação. O simples, real, presumido ou arbitrário. Esse lucro arbitrado não é um regime que vocês vão encontrar em qualquer esquina da vida profissional de vocês. Existe um critério básico para que a empresa esteja enquadrada neste regime. Qual é esse critério, professor? Digamos que por algum momento a empresa ficou omissa, deixou de fazer informações contábeis, deixou de prestar serviços unificados ali para o Fisco Federal, né? E aí acontece o quê? O momento em que ela começa a ser apurada, né? Ou seja, o regime de apuração dos impostos dela começa a passar de forma real, normal, presumida, ou pelo simples, pelo arbitrário. Ou quando se descobre alguma coisa que a empresa está omitindo informações ou fazendo de alguma maneira, né, que não esteja dentro do padrão que deveria ser. Então, esse processo passa a ser o lucro arbitrário. Por isso que ele aparece em todas as nossas explanações. A gente fala muito do lucro arbitrário, porém, ele não é muito utilizado, né? Por que eu sempre foco no lucro real e no lucro presumido? Porque são informações que vocês não verão, tá? Lá fora, vocês não vão ter ninguém que vai ensinar isso para vocês, a não ser se vocês forem trabalhar nesta área, né? E os cursos desta área de tributação, planejamento fiscal, tributário, são caríssimos, caríssimos, tá? Essas informações que eu estou passando para vocês, desses materiais, são coisas assim, que lá fora, alguém para ensinar esses cálculos para vocês, eles são muito caros. Por quê? São coisas que vocês podem ganhar dinheiro com isso. Estou deixando o link para quem tem vontade de trabalhar nesta área, que é muito importante, tá? É uma área que cresce muito. Vocês estão no sexto período, está na hora de vocês decidirem qual vai ser o futuro de vocês. Para que ramo da contabilidade vocês querem seguir? É a docência? É o profissional contábil? É o profissional público? É aquele que vai trabalhar no próprio negócio, né? O empreendedor? Então, se você é o cara que vai ser empreendedor, você precisa saber calcular o seu IRPJ, a sua contribuição social, o seu IRPF, ICMS, por quê? Para você ter um maior controle da sua empresa. Eu costumo dizer que o empreendedor que é contador é um dos caras mais de sucesso. Por quê? Ele sabe exatamente quando ele vai pagar no final do período. Então, ele consegue mensurar qualitativamente e quantitativamente o quanto ele vai pagar de tributo sobre a atividade que ele exerce. E isso reflete de maneira extremamente positiva no negócio dele. Porque imagina, se você tem um controle do que você está pagando, se você tem um controle do que você está vivendo, trabalhando, você consegue saber o quanto você vai pagar no final daquele período. Então, consequentemente, você sabe o quanto vai reduzir o seu passivo. Então, isso é muito importante para quando nós tratamos de empresa, né? Quando nós tratamos ali de pessoa jurídica. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, todos devem obrigatoriamente sair da contabilidade, sabendo o que é o IRPJ, calcular o IRPJ, o CSLL. Talvez hoje, isso vem para vocês de maneira vaga, né? Um pouquinho distante da realidade de vocês. Mas no futuro, né, próximo, vocês vão perceber que isso é importantíssimo. Outra coisa que eu costumo dizer também, em contabilidade, nada em contabilidade é estável, tá? Tudo vai passar por modificações, aprimoramentos. Então, o atualizar-se, ele diria ele que obrigatório, porque se você não se atualiza, você fica obsoleto. E aí,
Só dando uma remake aqui nos nossos regimes tributários, nós temos o Simples Nacional, né? Não vou entrar em detalhes disso daqui, porque isso aqui são especificações do regime, tá? Para CSLL. Mas o Simples Nacional, ele já vem calculado automático. Lembra que nós falamos que dentro da Alterdata, dentro do ProSoft, do domínio, vai existir uma aba que você vai lançar o valor do faturamento e ele vai te gerar o cálculo da guia. Essa guia do Simples Nacional, por isso o nome simples, ela vai gerar uma guia só, chamada DAS, que vai conter todos os impostos. É uma porrada só. Você tem lá 200 mil de faturamento, vai gerar uma alíquota fixa para aquele mês e vai ser o quê? Calcular em cima do faturamento. Isso é Simples Nacional. Dentro dessa guia do DAS, você vai ter ali PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, ISS, tudo ali dentro. E ICMS, tudo dentro de uma guia só, tá? Para unificar a vida dos empresários optantes por esse regime. Presumido. Pessoal, quando vocês ouvirem falar dessa questão do presumido, é porque existe uma alíquota base do governo, ela já é pré-fixada, né? Então, o que acontece? O governo, ele faz uma presunção de quanto a sua empresa vai faturar e pronto. Tem ali o faturamento do trimestre, é feito esse acolhimento, esse ajuizamento ali das guias dos impostos e é feito em cima dessa. Esse tipo de presunção, né, ou de quantificação, ele acontece de acordo com a forma com que a empresa optou para pagar o tributo, mensal, trimestral, né? Então, se ela optou mensal, todo mês a alíquota vai estar lá fixada. Lembrando, no presumido, ele não é uma guia só, são várias guias. ISS, ICMS, PIS, COFINS, CLLL, RPJ, é tudo bonitinho, né? É tudo separadinho, né? Há um único regime que vai ter, anotem isso, gravem isso, o único regime tributário que vai ter uma guia só de imposto para ser paga é a Simples Nacional, tá? O lucro presumido, não. Ele muda o tipo de apuração, porque ele também é regido pelo faturamento, porém é feita uma presunção. Por isso, né, lucro presumido. No lucro real, né, existe aquela observação. Tudo que é faturado, né, passa lá pelo crivo dos impostos e o imposto ele vai ser calculado com base no lucro real, no final. Por isso o nome lucro real. Tem lá a DRE, Receita Bruta, CMV, ISS, ICMS, PIS, COFINS, despesas operacionais, despesas, né, não operacionais, receitas não operacionais, aí vem IRPJ, CSLL, pronto. Chegou no lucro líquido, ali vai ser apurado, então, o seu valor do imposto, tá? É por ali que a gente faz essa junção. Por que a gente usa 15% para IRPJ, né? Lembra que vocês trabalharam na aula passada, 15% de IRPJ, e agora tem mais uma alíquota que vocês estão aprendendo, que é essa aqui, que é esse tipo de imposto, que é o CSLL, né? Eles são feitos de forma unificada, gera-se uma guia chamada DARF, né? Você faz esse cálculo manual. Digamos que a Carol, ela na atividade da aula passada, ela gerou ali o valor da guia do IRPJ para aquela empresa que eu solicitei para ela. Show, Carol! Parabéns! Você já calculou aquele valor. Aquele valor que você utilizou, Carol, você vai lá no site da Receita Federal, existe um site chamado Cicalc. Esse Cicalc você vai gerar uma guia, um DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal do Brasil, e você vai colocar lá o código, né, referente ao RPJ e ao CSLL. Esse código você pode encontrar ele, digitar no Google lá. Código para gerar o DARF do CSLL, vai aparecer. Código para gerar IRPJ, vai aparecer. Esse código, ele é importantíssimo, tá? Olha que pergunta de prova, hein? Esses códigos são importantíssimos. Por quê? Caso a Bruna, por algum motivo, ela erre esse código, o valor que ela pagou, ele vai ser, né, arrecadado
e vai computar em uma outra receita pública, ou seja, em um outro tributo público. Digamos que aquela empresa que a Bruna fez essa arrecadação não era competente para aquilo. O que vai acontecer? Vai se gerar um crédito para a Bruna, porém vai ficar um débito da guia que ela deveria ter gerado, que era de contribuição social. E aí existe, até para isso, pensando nisso, o governo, né? Olha que magnífico, né? O governo criou, então, né, uma forma de você compensar. Eu acho que a Graciele, não sei se a Graciele e o Josivano devem saber muito bem como funciona isso, não sei se eles fazem isso lá no DP, mas a nossa chamada PERDECOMP, né, que você faz ali uma PERDECOMP, é uma declaração retificatória de impostos, aonde você consegue ali justificar o erro e aproveitar aquele crédito para compensar o outro. Basicamente, é assim que funciona, né? Porém, na prática, é muito diferente. Na minha opinião, na minha reles opinião de professor, né, eu acredito que esse sistema de apuração brasileiro é muito falho. Porque, imagina, você tem ali 150, 200 empresas para você apurar impostos. E por já ser manual, pessoal, não é brincadeira não, isso aqui é manual. Tá? A gente faz esse cálculo do IRPJ, do CSLL, é de lápis, a caneta, você gera o relatório lá e coloca atrás o cálculo. E aí você, né, Marciana Bulian ali, pega e gera lá a guia dentro lá da Receita Federal do Cicalc e manda para o cliente pagar. Professor, mas e se a Marciana errar? Problema da Marciana. Ela vai ter que depois fazer uma PERDECOMP, retificar, né? Não é igual o Simples Nacional, que você tem toda uma trajetória, né? Você lança dentro da Alterdata, alimenta o Alterdata. Então, se você errar no lançamento, você erra na guia. Observo que ainda, eu ouvi uma expressão de um aluno, ele deve ter uns 15 dias. Ah, professor, a profissão de contador vai sumir. Olha, eu não diria que a profissão de contador vai sumir, nunca, porque o que seria do Brasil sem os contadores? Isso eu não estou dizendo para puxar a sardinha para o nosso prato, não. Mas nós somos de extrema importância para o Brasil funcionar. O governo deixou na nossa mão uma grande... eu diria ali uma grande, não é oportunidade, mas ele deixou uma grande responsabilidade, que é cuidar dos impostos. Em lugar nenhum dos livros de história, de teoria da contabilidade, você vê algum dos escritores famosos falar que os impostos são coisas da contabilidade. Não. Mas os governos confiaram isso aos contadores, justamente pela fama dos contadores poderem ser responsáveis, aplicados e dedicados com aquilo que eles trabalham, com aquilo que eles são comprometidos. Então, é pensando nessa diretriz que os contadores são responsáveis por isso. Porém, aos meus olhos, eu não vejo a profissão de contador como uma profissão que pode ser extinta, jamais. Até porque eu vejo a profissão de contador como uma profissão que ela precisa ser atualizada, né? Porque com um grande número e fluxo de informações que nós recebemos diariamente, nós precisamos nos atualizar. Então, o que pode acabar é aquele profissional que vive no passado, que ainda pega papel, que ainda apura papel, que ainda arquiva papel. Esse tipo de colaborador, realmente, se ele não se adequar às novas regras que o mercado está impondo, ele realmente não vai ter espaço. Por quê? Hoje em dia, em tempos de Pix, né, nós temos aí o Cláudio, que sabe muito bem o que é o Pix, né, que é a nova chave de pagamento ali, a nova forma de pagamento estipulada pelo Banco Central, em tempos de PicPay, do qual a moeda de papel está perdendo o seu lugar. Você acha que aqueles grandes arquivos lá do escritório, aquilo ali vai ter finalidade algum dia? Não. Infelizmente, o papel, né, está perdendo o seu lugar. Então, as contabilidades, as assessorias precisam se adequar às novas normas, digitalizações, né? Hoje em dia, você tem que investir muito mais em espaço na nuvem do que em espaço físico. Não é o tamanho do seu escritório que vai definir a sua produtividade. Então, se vocês aqui estão pensando em terminar a faculdade, em trabalhar no escritório, abrir um escritório, eu dou assim, vamos lá. É isso mesmo, tem que correr atrás. Porém, vocês são jovens. Não comecem um negócio novo de forma velha. Comece um negócio novo de forma
inovadora, não veio para fazer aquilo que todos já fazem. Não vão calcular lá uma CSLL como os outros calcularam. Não. Você já precisa chegar nesse imposto aqui de uma forma que você vai o quê? Diminuir o impacto dele na empresa. Poxa, qual é o impacto que o CSLL ele causa na empresa, né? Então, por exemplo, isso tudo interfere diretamente no seu potencial de profissional. Se você chegou aqui, percebeu que a empresa da Marciana, né, por se tratar de um hortifruti granjeiro, é mais compensatório estar no lucro real, porque a incidência e os benefícios que o regime causa para ela são melhores nesse regime, por que você deixar ela no Simples Nacional? Que ela vai ser tributada pelo regime, pelo faturamento e não pelo lucro real. Concorda comigo que uma empresa atacadista que compra e vende, ela não compensa você pegar e deixar ela no Simples Nacional? Óbvio que não. Por quê? Turma, é questão de lógica. Ela vai comprar do Cláudio e vai vender para a Marciana. Essa empresa não produziu, essa empresa não fabricou nada, ela só comprou e vendeu. Então, esse processo de atravessar a mercadoria é muito rápido. Então, consequentemente, o lucro dela também é pequeno. Então, não compensa você deixar ela no Simples Nacional. Compensa você deixar ela no lucro real, porque você vai ser tributado, apurado o seu imposto em cima daquilo que realmente vai para o seu bolso. Então, às vezes, eu tenho clientes que, quando chegaram até a mim, mas você quer passar nós para o lucro real? Gente, por que não? É um medo de estar no lucro real, porque o lucro real ele é mais visado, o lucro presumido é mais olhado, né? Os órgãos federais olham mais para aquele tipo de regime, né? Porém, é muito mais descomplicado, desde que você ande em cima ali da linha, né? Pessoal, até aqui, tudo bacana, tá muito rápido. Marciana, tá muito depressa. Bruna. Quer que volta? Não? Então, vamos lá. Bora lá. Quando pagar e como a CSLL é calculada, né? Porque tem aquela portinha ali, ó. Porque quando eu olhei essa lâmina, pensei assim, é a hora que o empresário tenta escapar, né? Vazar ali, né? De não querer pagar, de querer diminuir, né? Mas não tem jeito, tá? Nessa hora aqui não dá mais. Olha só, pessoal. Como eu já disse, a CSL você vai pagar ela lá no final, quando você apurou, descontou todas as despesas, descontou tudo aquilo que a empresa deveria pagar, né? Ah, teve esse ICMS, pagou, né? Teve ISS, pagou. Então, quando chegou lá no final no lucro líquido, ali você fará o recolhimento da CSL, junto do IRPJ, tá? Olha que bacana essa informação aqui, ó. Desse modo, não é possível que uma empresa optante a recolher o IRPJ ou pelo lucro real, a CSL pelo lucro presumido. Por exemplo, para a empresa optante do Simples Nacional, a CSL já está embutida na alíquota. O que isso quer dizer? Lá no Simples Nacional, por ser uma guia unificada, você não pode recolher o IRPJ e nem o CSLL de forma separada, né? A gente não pode fazer isso. A gente tem que recolher tudo lá numa guia só. E, consequentemente, lá no lucro presumido do lucro real, você também não pode recolher tudo numa guia só. Tem que ser tudo separado. Quem recolhe numa guia só está errado, tá? Ah, professor, mas eu fiz assim, porque me ensinaram assim, volta e tá errado. Tem que recolher separado. Não pode recolher tudo junto, tá? Basicamente é isso. E aí, agora vem a questão do recolhimento. Veja só o que diz aqui nesse breve conceito aqui, ó. A contribuição social será apurada trimestralmente, após os fatos do período serem contabilizados, ou seja, vendas, impostos, que eu falei anteriormente, despesas, custos, indo até o lucro. Uma observação deve ser feita para este regime tributário. A base de cálculo deve ser ajustada ao LALUR. Pessoal, o que é LALUR? É o livro de apuração do lucro real. Toda empresa optante por esse regime precisa ter esse livro. Professor, é um livro de papel, caderno? Não, é uma informação digital, né? Quando a gente gera lá o SPED é o sistema de escrituração pública ali, né? Ele já é gerado automaticamente.
e nele vai dito quanto você teve de lucro. Então, a CSLL ela é recolhida, apurada em cima desse fator, deste critério. Então, não confundam, tá? Lucro presumido, presunção, lucro real, lucro líquido, tá? Então, ou seja, a base de cálculo para CSLL, para empresas do regime do lucro real, será, então, o LALUR, o livro de apuração do lucro real, tá? Lucro presumido. Aqui não há necessidade de apurar fatos contabilmente. Por quê? Por que não? O processo é o seguinte: primeiro é apurado o faturamento do trimestre, depois, para saber o lucro, aplica-se a alíquota de presunção, que pode ser 32% para serviços gerais, né? E 12% para atividades do comércio. E aí, após esse cálculo, chega a alíquota aí você aplica a alíquota da contribuição, que pode ser de 9% ou 15%. Pessoal, é doído, né? Doloroso. Você vê que você já tem ali uma alíquota para ISS, PIS, COFINS, aí depois você tem o IRPJ, e aí você tem mais essa alíquota aqui da CSLL. Realmente é muito pesado. Porém, aqui não se ouve falar, né, de apuração no lucro líquido, e sim sobre o faturamento do trimestre. Então já tem uma diferença, né? Já é uma diferença de um regime para o outro. E no Simples Nacional, as empresas optantes pelo Simples também contribuem com a contribuição social. Entretanto, as alíquotas base também vai ser 9% e 15%, porém, vai ser tudo recolhido já dentro da guia, né, da guia unificada, do DAS. Alíquota. A alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido varia entre 9% e 15%. Por que varia? Vai depender do regime tributário, tá? Especificamente sobre as pessoas jurídicas. Aí temos ali, optantes pelo lucro real e lucro presumido, alíquota de 9% será aplicada sobre o LAIR, lucro antes do imposto de renda, né? Antes de você pegar e calcular o IRPJ, vai ter lá na DRE o LAIR. Então, você vai aplicar esse valor do CSLL sobre aquele LAIR ali. Dica, na prova vai ter, eu estou dando spoiler, vai ter uma questão que vocês terão que calcular a CSLL, vai ter lá um quadrinho que vai grave isso aqui, ó. Né? Quem estiver assistindo aí, ó, já tire um print mesmo da memória disso aqui, porque vocês vão precisar dessa informação, mais precisamente desse tópico aqui, ó. Vai cair na prova, tá? 15% no caso das pessoas jurídicas, considerando instituições financeiras de seguro privados. Banco, o Banco do Cláudio, cooperativa de crédito, né? Tudo isso vai 15%, que é o teto para contribuição social. E aí, como fazer o pagamento da contribuição social? Como eu já disse anteriormente, né, a gente existe o documento de arrecadação das Receitas Federais, que é o DARF, né? Nós vamos entrar lá no site da Receita Federal, né, cicalc.receita federal, e nós vamos calcular. Porém, no caso das empresas simples, já vem lá no DAS. Porém, existe um programinha também da Receita Federal, que é o Cicalc Manual. Você baixa esse programa e lá você pode escrever, cadastrar as empresas do qual você vai gerar o DARF, e você pode fazer ela de uma forma segura. Porém, nem todo mundo, né, gosta de usar o Cicalc Manual. Usa o Cicalc Web, vai lá, digita o CNPJ, competência, código da receita, pronto, acabou. Gerou a guia, já manda para o cliente faz o pagamento, tá? É nesse termo que funciona o Cicalc Web, né? Que seria esse termo que a gente estaria tratando aqui para nossa aula de hoje. Pessoal, dúvidas? Até agora está ok, Marciana? E agora? Bruna? Dúvidas, Bruna? Ana Carolina? Medo da Por prova? enquanto, não. Tá fácil, Bruno? Tá fácil, né? Eu quero ver essa prova também. Dúvidas, Carol? Tudo tranquilo, professor. Show de bola. Eu quero que vocês fechem essa prova, hein? Olha só, falando de prova, que é um assunto que deixa a Marciana feliz, a Bruna muito contente,
né? A nossa prova tem 6 questões, né? Como vocês já sabem. Vai cair lá cálculos do IRPJ, cálculos do IRPF, cálculos do CSLL, porém, a atividade dessa semana, né? Isso depende de você. Não, Marciano, depende só de vocês, hein? A atividade dessa semana é bem diversificada. Eu queria muito, tá? Muito mesmo, que vocês buscassem essa informação com o escritório de contabilidade, ou com algum colega, ou a Graciele, o Josivane, né? Que eu sei que vocês interagem muito entre vocês. Se vocês conseguissem ter acesso a essa informação. Porque olha só, a atividade consiste em pesquisar em diferentes fontes de pesquisa um exemplo de cada cálculo da CSLL para os regimes tributários, presumido, real e simples nacional. Explique as particularidades dos 3 tipos de cálculo e os exemplos devem conter os cálculos demonstrando os resultados obtidos. O que é isso, pessoal? Eu quero que vocês pesquisem, né? Corrige com a mão no coração. Ô, Marciano. Mas pode achar que não vai estar difícil, não. Eu queria que vocês pesquisassem exemplos de cálculos, né? Tanto ali cálculo para o quê? Para a contribuição social do lucro presumido, do lucro real e do Simples Nacional, com pessoas que fazem isso no dia a dia. Por que eu não dei ali números para vocês calcularem? Porque não é tão simples assim. É bacana quando vocês buscam uma informação com alguém que trabalha nessa área, não precisa ser, né, uma pessoa específica, mas talvez alguém que tenha esse conhecimento, né, que saiba dar um exemplo para vocês de um cálculo, de como é feito um cálculo lá no presumido, né, de mostrar uma conta para vocês. O que eu quero que vocês tragam para mim? A conta do cálculo da contribuição social para o lucro presumido, para o lucro real e para o Simples Nacional, tá? Ah, professor, mas eu não conheço ninguém. Não, então tudo bem, pode pesquisar na internet. Você encontra inúmeros exemplos ali de cálculos, né? Inclusive, eu até ia trazer um exemplo para vocês, porém eu falei, não, vou deixar para que eles pesquisem, olhem e tragam para a gente. Por quê? A prova vai ter uma questãozinha lá com uma DRE e vai ter lá algumas solicitações que vocês vão ter que fazer sobre aquela prova em cima da CSE, daquela telinha lá que eu vou deixar o print lá da DRE, e vocês vão ter que responder alguma pergunta sobre aquela DRE lá. LAIR, LALU, né? Nós já sabemos que o LALU é o livro de apuração do lucro real, né? LAIR, lucro antes do imposto de renda. LAIR, né? Isso a gente já sabe, né? Não tem segredo, né, em relação a isso. Então, não precisa se preocupar quanto a isso. A atividade dessa semana, vocês encontraram dificuldade? Adriana, fala para mim, Adriana, teve dificuldade essa semana na atividade? Estava difícil? Graciele, estava difícil? Deixa eu ver mais quem está aqui. Não, Marciano, estava difícil a atividade? Tava não, né? Fácil, né? Então, se todo mundo falou que tá fácil, a prova vai ser em cima daquilo ali, tá? Não tem segredo, não. Pode ser que eu complique um pouquinho, só para deixar mais emocionante, né? A gente gosta de deixar mais emocionante a prova, mas nada muito difícil, não. Professor, ninguém aqui quer emoção, não, professor. Ah, tá vendo? A Carol tá ligadinha ali, ó. Ela tá ligadinha, ó. Você não quer emoção, não, Carol? Oh, meu Deus do céu. Pode deixar, Graciela, eu sei que tá todo mundo querendo férias. Realmente, né? O ano, ainda mais esse ano que nós vivemos, foi tão atípico, né? Tantas variações, tantas modificações da nossa rotina ali. Tudo se transformou de uma forma tão rápida, né? Mas creio eu que ano que vem, se eu tiver o prazer, né, e poder lecionar para vocês novamente, nós vamos estar em sala de aula e vocês vão ver como que é, né, uma aula comigo em sala de aula. Quem já teve esse prazer de participar ali, viu que é muito bacana. Eu gosto muito de interagir com vocês, dinâmicas, né? Isso é interessante. Infelizmente, na forma sincrona, vocês estão aí, eu estou aqui, a gente não consegue interagir, né? Eu queria muito mais poder estar perto de vocês para estarem, né, passando, divulgando para vocês o nosso conhecimento, mas tenho certeza que o ano que vem promete muitas melhorias aí para a gente estar em sala de aula. Pessoal, então, se ninguém tem dúvidas, né,
Vamos passar para as considerações finais da aula. Eu queria estar falando com vocês, reforçando, né, a nossa questão lá da prova de sexta-feira. Sexta-feira agora é a nossa prova de contabilidade internacional. Sei que não tem nada a ver com o laboratório, mas só relembrando, né, passando para vocês ali que nessa sexta-feira agora é a nossa prova de contabilidade internacional. Conteúdo, todo o conteúdo do A2, tá? Se alguém ainda quiser fazer alguma revisão lá e não entender algum conteúdo, mandar uma mensagem para mim durante a semana, me manda que eu faço um áudio lá para vocês explicando algum conteúdo que ficou um pouquinho, né, não ficou tão claro para vocês, né? E aí, tamo junto. Não quero que vocês vão para a prova sem saber o conteúdo, tá? Encontrou dificuldade, manda mensagem, me liga, faz o que tiver que fazer, me encontra para a gente conseguir ali reverter essa situação ali. Outro ponto importante. Eu percebi que muitas pessoas ainda não entregaram as atividades. As atividades que estão pendentes lá, por favor, Bruna, né, Cláudia, os líderes ali, reforcem com os colegas de vocês a questão da entrega das atividades. Né? Provavelmente lá no dia 13 já vai estar fechado todo o sistema, a gente não vai poder mais fazer atualização nenhuma. Então, quem não entregou a atividade, entregue a atividade no prazo, tá? Ah, tá fora do prazo, não tem problema, eu vou estar recebendo, para a gente fazer a retificação das faltas de vocês. Ó, a Graciele falou de férias ali, ó, eu tô até sonhando com as férias já. Mas entregue as atividades para que a gente possa lá dar a presença para vocês, né? Não deixe para a última hora, porque é muito conteúdo. No A1 teve gente que ficou ali desesperado, não é o caso de vocês, mas teve alunos ali que não conseguiram entregar todas as atividades, estão com bastante falta. Tem alunos dessa turma de vocês que já está com 18 faltas. Então, ou seja, uma atividade sem entregar é 4 faltas, tá? E isso, turma, não é uma regulamentação do professor, uma regulamentação da coordenação, né? Então, infelizmente, quem não entregou a atividade lá no Classroom, a gente é obrigado a fazer essa questão ali da falta, tá? A nossa videoaula aqui, sincrona, ela é necessária porque vocês estão comigo para a gente tirar dúvidas, né? Falar do conteúdo, falar de algumas coisas que a gente não conseguiu entender. Então, essa é a intenção desta aula. Agora, a atividade é a continuação da aula, tá? Como tudo na modalidade sincrona é assim, a atividade, ela é, por isso que às vezes a nossa aula dura 1 hora, 40, 50 minutos, é porque não tem como você esticar esse conteúdo, fica uma coisa muito monótona. Imagina, eu vim aqui dar uma aula para vocês de 3 horas seguidas, né? Faz um intervalo de que não é a mesma coisa. O índice de concentração de vocês cai, não é a mesma coisa. Então, por isso que a gente estabelece a atividade como uma extensão da nossa aula. Então, por favor, quem tem atividade pendente ali, entregue, né? Vá lá, tira um tempinho do dia lá, né? Entregue a atividade, não deixe acumular. Não deixe, pessoal. Vai ficar. Agora vai vir prova. Eu sei que vocês já têm outras disciplinas, algumas disciplinas estão passando trabalho para vocês ainda, avaliativo. Embora a nossa matéria já está ok, é só fazer a prova e já todo mundo feliz da vida, já passou direto. Não quero ninguém de recuperação nessa matéria, pelo amor de Deus, né? Não tem como vocês ficarem de recuperação em laboratório contábil. E, então, assim, observações em relação às atividades. Entregue. Não deixe para o final, tá? Tem aí a Bruna de testemunha, que eu já passei alguns nomes para elas no período passado, no A1, né? Para cobrar, né? Para falar, para me ajudar a, né, ir atrás dessas pessoas, para que fique mais fácil. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, nós já estamos encerrando o nosso conteúdo. Ô, Josivane! Boa noite, Josivane. Josivane chegou ali agora. Ô, Josivane, depois você pega o conteúdo lá, as informações que eu passei para o pessoal, pega com a Bruna, ou com a Marciana, com a Carol, tá bom? Passei algumas especificações ali, não vou repetir, porque senão o pessoal vai me bater, porque eu já repeti 2 vezes. Mas é igual na aula do segundo período. Os alunos falam assim, professor... Eu sei, Josivane, eu sei como é que tá ruim, porque aqui também tá complicadíssimo a internet. Meu Deus do céu, eu não sei. Ontem mesmo, a nossa internet não estava conseguindo sequer abrir o Gmail. Não tem problema não, tá? Depois a Bruna te passa as informações ali que eu passei, importantes, e a aula vai estar gravada. Eu vou tentar fazer de tudo lá para colocar lá até amanhã, e aí você assiste, tá bom? É o nosso último conteúdo esse. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida em relação à nossa prova de agora, sexta-feira? Não? Tá tudo certinho?
Prova vai ser postada lá no Universa, não tem segredo. Todo mundo em dias com os portfólios, né? Com os Professor, questionários. Oi. então a gente fazendo a prova de contabilidade internacional sexta, aí já acaba a matéria de contabilidade internacional, né? Na verdade, a matéria já acabou, né? Porque a última aula foi aquela assim, de aula mesmo, acabou ali. E na sexta-feira agora é só a prova, né? Aí acabou. Aí a primeira matéria que vocês já vão já riscar ali do caderninho de vocês. Tá bom? Tá bom, então. Vocês têm alguma outra matéria EAD? Não, né? Só essa. Só essa mesmo, o resto seria presencial de segunda a quinta. Uhum, beleza. Não, e aí fez a prova, a matéria já está liberada. Aí, dependendo de como vai estar a minha demanda, eu ver se eu consigo postar a nota lá ainda logo na próxima semana. Fazendo na sexta-feira, né? Vai ficar 24 horas. Aí lá no sábado fecha, né? E aí lá na segunda ou terça-feira eu tento postar logo a nota de vocês. E aí vocês já ficam já tranquilo quanto a isso daí. Se alguns ficaram de recuperação, se alguém ficar de recuperação em contabilidade internacional, é porque não entregou as atividades, né? Lá, questionário, portfólio, né? Porque realmente ali vai estar tudo muito, né? Fácilzinho para vocês conseguirem terminar. Beleza? Mais alguma dúvida? Natália, dúvida, Natália? Graciele? Não. Não? Beleza, Natália. Deixa eu ver mais quem aqui. Carol, tudo certo? Tudo certinho. Tudo certinho. Bruna, posso encerrar então, Bruna? Pode, professor, você está liberado hoje. E olha só, pessoal, em relação à nossa prova, né, de laboratório, se alguém tiver alguma dúvida depois, ainda quiser me passar do cálculo, que eu sei que é complicado, tá? Eu sei que é complicado, pode me chamar no privado que eu vou ajudar vocês a fazerem ali, tá bom? Se eu demorar um pouquinho, me perdoe, né? Mas eu sempre dou retorno ali, beleza? Desejo a vocês uma ótima noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Lembrando, por favor, repassem lá para o pessoal da turma de vocês que vai ser revisão, tá? Próxima aula, dia 1º de dezembro, revisão da nossa prova, tá? Então, espero todo mundo presente aqui, beleza? Tchau, tchau e até mais, hein? Boa noite. Tchau, Boa professor. noite. Boa noite. Ótima!